Bom dia. Às 5h30 da manhã do dia 1º de novembro de 2022, vamos agora apresentar a terceira e última obra de Hermes. Lembro que a primeira foi o Tarô, chamado O Livro de Hermes, e vulgarizado com o nome de Tarô. Se inverterem a sílaba, Tarô, vai ficar Rota, que é roda ou roteiro, né? E vai ficar também Torá, que é a mesma coisa. A Torá descreve o processo alquímico, né? O Pentateuco. Então, assim, nós temos, diante de nossos olhos, em vários autores, uma mesma coisa. Então, Hermes colocou de 3 maneiras. Então, o livro de Hermes, vulgarmente chamado Tarô, foi o que nós fizemos primeiro, achei o mais fácil. Segundo, o Corpus Hermeticum, que li apenas Poimandres, o primeiro capítulo, e no final, aqui, ele dá um resumo. Então, é esse resumo que será o nosso trabalho de hoje. Esse resumo se chama Tábua de Esmeraldas, em latim, Tabula Smaragdina. Então, seria a terceira e última obra de Hermes. Essa figura aqui, desenhada pelos alquimistas, não tem nada a ver. Na verdade, é aquela história, né? Podendo complicar, não facilita. Então, a teoria dos alquimistas era essa. Podendo dificultar, podendo complicar, não facilita. O nosso ponto de vista é exatamente o oposto. Então, vamos tentar mostrar. Hoje, acho que é uma tarefa fácil. O difícil foi a anterior, mas graças a Deus parece, pelas perguntas que eu recebi, que foi fácil. Agradecimentos a todos, aos inscritos, aos alunos que se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus, aos nossos divulgadores e, finalmente, aos nossos 8 caribus. Então, não foi somente Hermes que fez a Tábula Smaragdina. Aqui está o texto. Essa figura aqui vai aparecer de bobeira. Não liguem para ela, não interessa nada. Então, aqui é que é o texto, pequenininho. Eu tenho ele grande, mas não encontrei em papel, né? E aqui, Poimandres, a Corpus Hermético, seria desejável ler todo. Recomendo a quem quiser e tiver tempo. Então, como eu disse, Hermes não foi o único, né? Então, muitas e muitas fontes têm o trabalho de Hermes, que é transformar chumbo em ouro na linguagem popular, e que, no final das contas, é a maneira como ele descobriu, segundo sempre ele me diz, através do aprendizado com seus mestres, os Atlantes. Hermes foi discípulo dos Atlantes e do colégio sacerdotal egípcio, foi o único que aprendeu tudo, por isso depois ensinou aos outros. Quando seus mestres atlantes construíram a grande pirâmide e a esfinge de Gizé e passaram para ele o conhecimento, então passaram para todos, mas só ele conseguiu reter. Então, os atlantes saíram do Egito e ele passou agora a divulgar. Portanto, primeiro com o livro de Hermes, que aquele desenho do tarô de Marcélia não é exatamente, eu tenho o tarô egípcio, né? Depois com o Corpus Hermeticum, né? Que seria desejável ler todo, né? Estamos aqui no embate, eu e um aluno, que diz que é bobagem ler esse livro, que tudo isso é tolice. Bom, é a opinião dele. E a primeira coisa, então, é dizer, minha gente, olha só, o trabalho que Hermes fez aqui no Corpus Hermeticum, que está resumido na Tábula Smaragdina. A Tábua de Esmeraldas é o resumo do Corpus Hermético, está espalhado em várias e múltiplas obras. Por exemplo, em pedra, nós temos aqui
o Mistério das Catedrais de Fulcanelli, onde os maçons medievais, como mostra aqui, ó, no frontão de uma igreja, eles esculpiram em pedra, aqui são gárgulas, tudo aquilo que a alquimia ensina. Ou seja, tudo aquilo que Hermes ensina está aqui esculpido em pedra, figura por figura. Ou seja, através de figuras, então, os maçons, então, os construtores, então, fizeram isso aqui, ó. Cada figura dessas é uma parte, é uma etapa do trabalho de Hermes. Está aqui para quem quiser ver. Então, é só visitar as grandes catedrais góticas e você vai ver na pedra o livro de Hermes, a Tábua de Esmeraldas. E vai o Corpus Hermético. Não foi somente ele. Então, nós temos outro aqui, que também é um alquimista. E, portanto, não confiem nos alquimistas, né? Nicolas Flamel, que fez aqui uma confusão dos diabos. Vamos mostrar aquilo que mostra como sendo a figura dele. E aqui, o desenho que ele fez, que seria a síntese. Ou seja, essa porção de coisas aqui, incompreensíveis, só se compreende aqui o Pai, o Filho e São Pedro. Então seria aqui Deus Pai, Deus Filho e São Pedro. Ou, não, contrário. É aqui Jesus, São Paulo, que foi decapitado, e São Pedro, que foi crucificado. Então nós temos aqui alegorias, alegorias e alegorias. E pelo livro todo, nós vamos ter aqui, do mesmo jeito que Fulcanelli, o Mistério das Catedrais, né? A regra da alquimia é, podendo complicar, não facilite. Então, figuras, que vocês vão quebrar a cabeça, tentar decodificar, quando na verdade a coisa é muito mais fácil. Então, temos aqui um segundo, Nicolas Flamel, famosíssimo, que também, como Fulcanelli, mas o trabalho de Fulcanelli não foi fazer, foi mostrar que as catedrais góticas têm esse trabalho. Tem essa síntese. E só para provar que Hermes não foi o único. Agora, ele foi o mais claro. Então, se vocês quiserem clareza, então vão até Hermes e vejam a Tábua das Esmeraldas. Ou, mais ainda, e modernamente, nós temos aqui 2 livros fantásticos, fabulosos, sobre alquimia. Aqui já junguianos, ou seja, pessoas que depois que estudaram a obra de Jung, Jung se interessou por tudo, tarô, alquimia, cabala, e aqui nós temos 2 alunos dele, que então agora em linguagem moderna, enquanto que esses 2 são em linguagem antiga, portanto, podendo dificultar, não facilite. Aqui ao contrário, vamos facilitar. Então, mudamos completamente de mentalidade. Mas há certas coisas que são difíceis de compreender. Então, trabalhos modernos, trabalhos antigos, de qualquer maneira, a alquimia será sempre um mistério para aquele que não está disposto, apaixonado, e digamos assim, para atingir a meta, que é o rebis. O rebis significa você renascido. Rebis é a palavra usada para homúnculo, que significa um pequeno homem, que é a obra feita, completa. Você transformado em um novo ser. A palavra difícil, rebis, a palavra mais complicada, homúnculo, e no final das contas, a palavra renascido. Tudo a mesma coisa. Então, o que é que Hermes diz? Hermes diz: é verdadeiro, completo, claro e certo. Ele começa assim a Tábua de Esmeraldas.
Ora, o que é que acontece? Ele disse, nós mostramos a vocês na aula anterior, né, a figura que seria o tal, aquele círculo dividido em dois, e que é o nous, o logos e poimandres. Então, ele começa dizendo: a mesma verdade que está no nous, está no logos e está em mim, poimandres. Então, entendam, essa primeira frase, essa pequenina frase, é verdadeiro, completo, claro e certo, ou como o Papos traduziu, é verdadeiro, sem mentira, isento de erro, significa que o que está na inteligência do Logos é o mesmo que está na inteligência do Nous, é o mesmo que está na inteligência de Poimandres, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos entender, claríssimo, né? Você vê que Hermes, então, não complica. Ele deu, lá no corpus hermético, 3 seres: o Nous, o Logos e Poimandres. E aqui ele diz: a verdade que está na inteligência de um é a mesma verdade que está na inteligência de outro e a mesma verdade que está na inteligência do outro. Ou seja, nos 3 existe a verdade. Existe um texto que diz: trata-se da verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Gosto dessa versão, gosto dessa tradução. Trata-se da verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Ou seja, os 3 seres primordiais, imortais, incriados, têm a inteligência da verdade. Portanto, o mesmo que há na inteligência de um, há na inteligência dos 3. É a primeira frase de Hermes. Segundo, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Aí é muito simples. Aí, agora, a coisa é muito simples. Ou seja, se nós pegarmos agora esse quadro aqui, que já é outra coisa, então o que está em cima seria o nous, depois o logos e depois poimandres, e aqui nessas 5 esferas centrais o Adam Kadmon. Então, o que está no alto, ou seja, aquilo que está, se quisermos também poderemos usar esse triângulo, somente esse triângulo. Então, o que está nessas 3 inteligências está nessas 7 inteligências. Então, dividindo aqui essa figura simbólica, que é do tarô, portanto, a primeira obra dele, né? Dividindo em 2 partes, nós temos a primeira metade, que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, nous, logos, poimandres, aqui o Adam Kadmon, o homem, criado do barro, depois crescido e tornado homem. Aí está a obra hermética. Assim como Adão foi criado do barro, ou seja, um boneco de barro, depois teve vida, depois viveu 900 anos e morreu. Então, a alquimia é um processo. E esse processo começa com algo inerte, e esse algo inerte toma vida, e essa vida chega à plenitude, e essa plenitude termina sendo a maior alegria do ser humano. É o que ele quer dizer. Então, tanto faz. Se você compreender o que está no alto, você vai entender, você está aqui, o que está embaixo, que são o que ele chama as governanças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. As governanças. Então, o Adam Kadmon terá que descer, passando por essas governanças no relâmpago, e aqui, agora, é que entra
a tábua esmaragda. Ele vai subir. Descer, ele é obrigado. A ordem dos três é que ele desça. Mergulhe na matéria. A precipitação. E ele tem que mergulhar. Ao mergulhar, quando ele passa no primeiro triângulo, ele se transforma de Cádmon em Belial. E quando ele vai passar pelo segundo triângulo, ele se transforma de Belial em Protoplasta. E aí ele é dividido em dois, macho e fêmea. E quando ele chega no final, aqui que é o nosso mundo, aí já vai ser agora com o demiurgo. É o demiurgo, a partir daqui, ele está apenas, o Adam Cádmon está apenas com Poimandres. E as virtudes, governanças, ou arcontes, ou vigilantes, ou como vocês quiserem. No segundo triângulo já há uma modificação. Então, os vigilantes, as governanças, potestades, como nós chamamos no cristianismo, aqui já fazem com que ele se perceba duplo. Ele tem consciência que ele é dois. Aqui ele não tem. Ele tem consciência da unidade. Aqui a consciência da dualidade. E aqui ele é dividido em duas partes separadas. Ou seja, ele é separado para poder haver a obra da procriação. Assim deve ser entendido, o que está em cima é como o que está embaixo. Mas essa divisão que nós dissemos que vai acontecer aqui, então, aqui ele é íntegro, é uno, não tem nenhuma... a menor desconfiança de que ele é divisível, ele acha que ele é a unidade perfeita. Aqui, Poimandres revela a ele, através dos das primeiras governanças, que ele não é uno, ele é andrógeno, ele é duplo, ele é macho-fêmea. Aqui, Poimandres revela a ele, com o auxílio das governanças, de que ele vai ter que ser partido ao meio e ele vai ser dividido em dois. Ele vai olhar para ele mesmo, vai contemplar ele mesmo. E, finalmente, dividido em dois, macho e fêmea, diz a Bíblia, os criou. E aqui, finalmente, ele chega através do demiurgo, ou seja, desse triângulo, ou seja, dessas três governanças finais, que em Cabala se chama Rod, Nessá e Exode. Aqui ele é dividido em dois e transformado em macho e fêmea. E aqui, esse macho e essa fêmea vão reproduzir, crescer e multiplicar e povoar a terra. Assim se entende essa passagem de Hermes. Mas isso não seria possível sem o auxílio do demiurgo. Então, aqui nós já mostramos a vocês, né? Poimandres é simbolizado aqui pelo abismo aquático, está no texto dos ataúdes, água. Ele ora é representado por ar, ora representado por fogo, ora representado por água. Aqui, segundo o texto dos ataúdes, para gerar, para parir o demiurgo, ele é representado por água. O texto diz: eu nasci da minha mãe o abismo aquático. Eu era no início um afogado. Eu fiz os meus próprios membros conforme o meu próprio desejo. Eu saí e eu me tornei aquilo que eu quis, segundo a minha vontade. Eu sou Keperi, o demiurgo. Pronto, está feito. Nasceu, está aqui. Então, no centro de Poimandres, então ele gera no seu útero, ele gera o demiurgo. É o demiurgo que vai fazer toda a obra. Então o alquimista vai ter que usar o demiurgo, porque ele não... Claro, a instrução vem de Poimandres, mas os ingredientes estão aqui, são produzidos pelo demiurgo. Ou seja, a inteligência, a doutrina, o meu aluno não diz que não é doutrina, é filosofia espiritual, então chame o que quiser, o importante é entender e praticar. O importante é que você tem que fazer. Aqui você tem os ingredientes, aqui você tem a teoria. A teoria lhe diz como, os ingredientes lhe dá o quê?
resta você fazer. Aqui surge, portanto, o demiurgo. Então, nós teríamos em outras civilizações algo semelhante, né? Nós, se tivermos tempo, mostraremos. Ou faremos isso no próximo vídeo. Então, continuando, ele diz. Então, vocês veem. Então, o nous o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima, para realizar o milagre da unidade. Ou seja, o nous, o logos e poimandres, que estão em cima, é como que está embaixo, ou seja, o Adam protoplasta, lá embaixo, precipitado, então, mortal, agora, cheio de vícios, porque cada um dos círculos, cada uma governança, ela tem uma virtude e um vício. E aí, ao descer, o homem absorve do círculo das governanças vícios e virtudes. E quando ele chega lá no final, no mundo de baixo, ele tem vícios e virtudes. E aí agora, na hora da subida, se ele prevalece as virtudes, ele então vai mostrar como sendo santo, Kadosh. Ou seja, vai ser adotado por nous. Isso vai ser dito no texto. E se ele prefere o vício, ele vai ficar lá embaixo mesmo, na luz tenebrosa. Ao mesmo tempo, as coisas nasceram do Uno. Desse modo, as coisas voltarão para a coisa única por adoção. O texto está complexo. Não é o melhor. Ao mesmo tempo que tudo veio do Uno, desse mesmo modo, tudo voltará para o Uno. Omnia ab uno et in uno omnia. Em latim é mais fácil para mim. Então, assim como tudo veio de nous, logos e poimandres, assim tudo voltará a logos, nous e poimandres. Tudo não, porque os que ficarem na luz tenebrosa não voltarão. Então aqui ele está falando só do alquimista, da obra do alquimista. Mas, como o todo, a mônada é tudo, no final das contas, todos estarão nele. Agora, em situações diferentes. Uma coisa é estar na mônada, na sua parte luminosa, e outra coisa é você estar na mônada, na sua parte sombria. É aquela caverna que eu mostrei no vídeo passado, que tem uma grande luz lá no final, e no começo é trevas. Então você escolhe. Se você quiser permanecer nas trevas, vai ficar lá embaixo, né? O demiurgo está aí. Ele tem trevas e luz, né? É a criação do primeiro dia, luz e trevas. Deus criou a luz e separou-los das trevas. Então, tudo está na mônada? Sim, tudo está na mônada. A mônada quer dizer a unidade total, o todo. Tudo terminará na mônada. Os bons e os maus, com vícios ou virtudes, mas em situações diferentes. Aqueles que preferirem as virtudes, ao passarem de volta, subindo pelas governanças, eles vão eliminando deixando as cascas, os cascões, que são os vícios, e eles irão, portanto, se purificando e ficando apenas com as virtudes. Essa é a obra do alquimista ainda em vida. O que aconteceu? Ele foi obrigado a descer, a ser precipitado. A precipitação foi obrigatória. A subida será voluntária, será livre. Ele subirá se quiser. Se quiser ficar morto lá nas trevas, fica. Se quiser deixar o corpo morto nas trevas e subir, aí ele vai passar pelas 7 governanças, pelos 7 círculos, e em cada círculo ele vai se purificar e vai se tornar luz, amor, poder, bondade, virtude. E o alquimista é aquele que fará isso em vida. Portanto, essa é a grande
vamos dizer assim, é o grande mérito da tábula Smaragdana. É dizer que você pode fazer isso em vida. Não precisa esperar morrer para fazer isso. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento trouxe tudo no seu ventre. A terra é a sua nutriz. Então, o sol é o pai, a inteligência. A lua é a mãe, é a sensibilidade. O vento traz tudo no seu útero, que é exatamente a comunicação. O ar, o santo pneuma, que é a voz de Deus, a boca de Deus. O Baphomet, como diz, como nós falamos nos Templários, o Baphomet. Então, para nós, o Espírito Santo, não é? O sopro de Deus é a voz de Deus. Deus fala? Não. Deus se comunica. Deus se manifesta. E ao se manifestar, ele se mostra. Então, aqui Hermes diz, o nous é a inteligência pura, é o pai. A lua, que é o logos, é a mãe. Ou seja, são andrógenos, portanto. O vento, que é Poimandres, traz tudo no seu ventre. Ou seja, Poimandres é quem traz essas verdades e o que é a realidade última. A terra é sua nutriz. Por quê? Porque uma vez que o demiurgo entrou em cena, ele criou o mundo que nós chamamos de terra, que seria terra mesmo, e aqui estará tudo. Tudo, todas as perfeições divinas estarão plasmadas na terra. Ou seja, terra aqui como materializado. Deus ama a diversidade, dizem os muçulmanos. Então Deus vai pegar todas as suas possibilidades, tudo que é possível de ser, ele vai manifestar. O imanifesto vai se tornar manifesto. E assim as perfeições divinas e até as imperfeições, do nosso ponto de vista, nós vemos uma cobra, cascavel, como um ser venenoso e perigoso. Mas acontece do veneno da cascavel, a medicina está percebendo agora que a pressão alta será totalmente eliminada. Olha só, do nosso ponto de vista, o veneno da cascavel é mau. Mas Deus, quando terminou sua criação, olhou e disse, e viu que tudo era bom. E viu que tudo era muito bom. Então tudo é bom, mas o ser humano não tem essa noção. Na sua ignorância, que é exatamente o que Poimandres vem substituir, ignorância por sabedoria, então tudo é bom. E na Terra, ou seja, aqui, na criação, nós temos que ver que Deus fez a criação boa. E quando ele terminou de fazer, ele viu que tudo não apenas era bom, mas era muito bom. Então a nossa ignorância é que vê o mal nas coisas. E aí São Paulo vai dizer, todo aquele que tem nele essa fé, ou seja, acredita que ele é bom, torna-se justo como ele é justo, torna-se santo como ele é santo. Então, para o santo, todas as coisas são santas. Para os puros, tudo é puro. Essa é a visão que o alquimista terá de adquirir. Gente, o trabalho não é pequeno. Agora, o texto é simples de continuar. Estou dizendo a vocês como me disse. Estou passando, Poimandres passou para ele, ele passou para mim. E eu estou dizendo para vocês. O telesma do mundo está aqui. Telesma é poder. Hermes criou essa palavra. Essa palavra não existe. Telesma, você não vai encontrar. Então, o telesma, chamada anima mundi, a alma do mundo, chamada também o grande agente mágico, não importa o nome, é, na verdade, o poder. Então, Deus é poder, e ele dá ao homem poder. Nós
preferimos, depois de bem pensado e ponderado, dizer que só Deus é poder e tudo é força. Então Deus dá ao homem força, porque o poder ele fica para ele, é exclusivamente dele. Como diz Jesus Cristo, né, o Pai é maior do que eu. Aqueles que o Pai me deu, ninguém o tomará da minha mão, porque o poder do Pai não permitirá. Então, tudo é força, só Deus é poder. Guardem essa quadrinha. Portanto, o telesma, que é a força que o poder de Deus confere ao homem, fica nele. Uma vez que o homem se mostra digno e recebe poder divino, telesma, grande agente mágico, qual foi o outro? O grande agente, o telesma, anima mundi, a alma do mundo, não importa o nome, significa a força de fazer o que Poimandres vai dizer. E assim, nós, o alquimista, não terá limites no mundo criado. Isso significa que ele será um pequeno Deus. Assim foi Apolônio de Tiana, assim foi Jesus, assim foram todos aqueles que foram endeusados, porque a força deles era sem limites. Miticamente, os heróis, Hércules e outros. Então, já que o ser humano mereceu de Deus a força, essa força na Terra não tem limites. Nós é que a limitamos. Então, se você jogar fora os seus limites, você perceberá que você é um Deus. Está escrito: vós sois deuses. Separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro, docemente, com grande habilidade. Separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro. São sinônimos. Então, separar a terra do fogo significa separar aquilo que é material daquilo que é energia, matéria e energia. Pronto. Então, na ciência moderna, aqui na época de Hermes, ele teria que dizer isso, o sutil do grosseiro. Só havia duas substâncias, o sutil e o grosseiro, visível e invisível. Hoje a ciência diz matéria e energia. Pronto. Então, separarás a matéria da energia docemente, com grande habilidade. Ou seja, não é uma operação fácil separar matéria da energia. O que é a matéria? Meu corpo, terreno, mortal. Mas ele tem uma energia imortal, a minha alma. E eu tenho que saber que eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. Essa é a primeira noção do alquimista. Essa é a primeira verdade que ele tem que atingir. Eu não sou isto. Eu tenho essa máquina. Eu habito dentro dessa máquina como você dirige o seu automóvel dentro dele. Mas eu não me identifico com isso aqui. Primeira noção do alquimista é fazer a obra da separação. Ou seja, perceber que ele tem um corpo, mas ele não é um corpo. O mundo está povoado de corpos, de objetos, de coisas. O ser humano não é uma coisa. O ser humano é um ser divino. O ser humano tem uma alma que é a imagem do seu Criador. O sopro, o divino pneuma, está em nós. Meus irmãos, vós ignorais que o Espírito de Deus está em vós? Agora, o que é preciso coragem para fazer? Porque isso aqui acontecerá na morte. Mas o alquimista vai fazer em vida. Sem orgulho, sem vaidade, tenho feito várias vezes, mas não cheguei lá ainda. Não produzi o rebis ainda. Ainda estou em geração. Separarás subirá da terra ao céu e descerá novamente à terra. É muita ousadia. Então fomos precipitados por ordem e por determinação da Sagrada Tríade. Não tínhamos como não fazer, porque ele assim determinou.
E aí agora teremos que ver aqui, por obra do Demiurgo, dentro do Demiurgo, ele também é criatura e ele é parido pelo Poimandres. E aqui nós teremos que ver aqui. Mas o alquimista agora vai fazer a tarefa hercúlea de sair daqui e fazer em vida a viagem de volta. Ou seja, passar por todas as esferas antes de morrer. Então ele está aqui, que é o mesmo que aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui como sendo isso aqui. Uma vez que morremos, nossa alma sobe e vai passar pelas sete governanças. Agora, o alquimista vai fazer isso voluntariamente porque quer. E vai fazer isso não com pequeno esforço. Ele diz, com magno ingênio, separar-se o sutil grosseiro, ou seja, a matéria da energia, a alma do corpo com grande habilidade. O que resultar disto, portanto, a alma, subirá da terra ao céu e descerá novamente do céu à terra. Ou seja, a alma do alquimista, separada do corpo, voluntariamente, por um esforço de vontade, de paixão por Deus, para conhecer Deus, ele deixa tudo que está aqui, abandona tudo, desapega-se de tudo e vai até o máximo que ele puder. Até Deus, não. Ele vai até a substância divina, mas ele não chegará nunca à essência divina. Mas já é bom. Então, a obra do alquimista é atingir a substância divina, a natureza divina. O rebis é exatamente eu transformado em natureza divina. Aí nós vamos para a carta aos Hebreus que diz: Jesus, de natureza divina, não se apegou ciumentamente à sua igualdade com Deus. Ou seja, Jesus atingiu a atitude do rebis. Então ele é o grande alquimista. É isso que eu terei que atingir. Estou lutando, estou tentando, estou no ovo cósmico fazendo a evolução. Talvez no próximo vídeo vou mostrar isso em figuras. Então, recolherás assim a força das coisas superiores e inferiores. Ou seja, aí, ao passar pelas governanças, eu deixarei os cascões e só levarei as virtudes. E quando eu voltar, eu não pegarei mais esses cascões. Voltarei somente com as virtudes. Essa é a obra suprema do alquimista. Ele sobe sendo misto, virtude e vício, e ele desce somente com a virtude. Portanto, todas as coisas do mundo que forem trevas se afastarão de ti. Tu serás luz. Somos luz, mas por enquanto ainda temos uma mistura de trevas. Essa é a força de todo aquele que é forte e vencerá o sutil, ou seja, as governanças, ou os vigilantes, ou na teologia cristã, as potestades, as dominações, os principados. Vencerá todas as coisas sutis e penetrará em todas as coisas sólidas. Ou seja, a inteligência do cientista já sabe o que é o átomo. Penetrou, portanto, na matéria sólida. Foi até o universo e já sabe que existe a nebulosa de Andrômeda, já sabe que existe lá o início, né, do Big Bang, que não é exatamente como o Stephen Hawking disse. Então, a inteligência do homem é capaz de conhecer, né, tudo aquilo que é material, sólido, mas o alquimista vai além da ciência. Ele também penetrará toda coisa sutil, ou seja, os mundos invisíveis, os mundos imateriais, as dimensões
que não são capazes de serem percebidas pelo homem comum. Assim, o mundo foi criado. Ou seja, o Criador, Deus, fez isto e reserva aos seus amados a possibilidade de penetrar no âmago da sua obra. Essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão foi chamado Hermes Trismegisto, pois possui as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra do Sol está completo. O quadro agora vou mostrar a vocês, maravilhoso, já mostrei uma vez, mas é lindíssimo. Simboliza o alquimista que vai, portanto, no mundo material. O leão é o símbolo da brutalidade, né? Está aqui do lado dele. Ele terá que vencer a força do leão. A tendência do leão é engolir o sol. Cadê o sol? O sol, está aqui, ó. O sol está aqui. Então a tendência do leão é vir até aqui e comer o sol, que é a inteligência. Ele terá que impedir isso, ó. O leão está manso nos pés dele, ó. O leão está manso nos pés dele. Não é só um, são dois. São 2 leões com uma cabeça só. Ele terá que impedir o leão, a brutalidade humana, de comer o sol e a lua. Ou seja, a lua está aqui, que seria a sensibilidade, e o sol está do lado de cá, que seria a razão. E aí ele terá que manter esses 2 leões que querem comer, um quer comer o sol e outro quer comer a lua. Ele terá que manter os 2 dóceis aos seus pés. E agora aqui está toda a obra do alquimista, num quadro maravilhoso, onde ele vai atingir a essência do nous. Aqui está Javé, porque o quadro foi feito por um alquimista judeu, né? Mas, lindíssimo, aqui está o quadro representativo da obra do alquimista. Terminaremos, portanto, aqui aos 42 minutos, mostrando esse quadro maravilhoso, e aí falei para vocês aquilo que Hermes ouviu de Paimandres e que eu ouvi de Hermes. Pronto, está feito. O que eu prometi, cumpri. Agora, não resta mais nada sobre Hermes, mas, se assim for permitido, na próxima eu mostrarei gravuras que ilustrarão. Depende. Se achar que vocês querem, farei. Se não, não farei. Ficará só assim. O fato é que está decodificada a tábula smaragdina. Pronto. O que está aqui foi decodificado. Agora, façam. O problema não é, meu querido amigo aluno que está discutindo comigo, se a filosofia doutrina filosófica ou filosofia doutrinária. Ele diz que é sabedoria divina. Sabe, não, é doutrina espiritual. Seja o que for. O importante é, compreenda e faça. Eu tenho tentado. E vou tentar até o último dia da minha vida. Pronto. Está feito. Cumpri as 3 obras herméticas, as 3 que ele produziu. Entreguei na mão de vocês. Agora é com vocês. Quem quiser mais, inscreva no Colégio Mágico Caldeus. Se não deu o seu like, dê, e até o próximo, que eu vou em frente.